dinheiro, assim como a renda fixa, que é uma dívida, né? Ele é uma promessa, ele não tem valor. Investidores de plantão, esse vídeo é para vocês. Olá, eu sou a Lilia Birro, sou assessora financeira, e aqui nesse canal eu falo sobre finanças e sobre investimentos de uma forma um pouco diferente do que você vê por aí. Hoje o tema é investimentos, mais especificamente sobre a verdade sobre os investimentos que não te compactam. Vou falar um pouquinho sobre os riscos que os nossos investimentos correm e algumas verdades aí sobre esse mundo financeiro, sobre o mundo real e algumas coisas que a gente tem que pensar para a gente poder se proteger. Bom, há pouco tempo eu li esse livro aqui do Ray Dalio, que são os princípios para lidar com a mudança na ordem mundial. O Ray Dalio é um investidor americano muito bem consolidado e ele fez esse livro baseado numa pesquisa que ele fez dos últimos 500 anos, né, do funcionamento do mundo mesmo nos últimos 500 anos, analisando diversos fatores econômicos, sociais, culturais, entre diversos outros, tá bom? E aí é claro que eu não consegui olhar para o livro, né, e não ver ali vários aspectos do ponto de vista de investimentos, que muitos eu já sabia, mas que mesmo assim a forma como ele trouxe para mim foi meio assim mind-blowing, né? Me impressionou muitíssimo e eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, esse título, né, que os seus investimentos podem valer muito menos do que você imagina, parte dessa noção de que a gente precisa começar a falar sobre a realidade que é o fato de que os investimentos financeiros não significam a mesma coisa do que riqueza real, tá? Então a gente precisa dividir esses dois mundos, que é o mundo que a gente fala da riqueza financeira e da riqueza real. Como que a gente começa esse assunto? Para tratar desse assunto, a gente precisa voltar lá na antiguidade, né? Quando a gente ainda fazia trocas comerciais usando realmente os produtos que a gente produzia, né? Então não tinha moeda, não tinha dinheiro e as pessoas trocavam ali produtos, serviços, enfim, coisa que cada um produzia e cada serviço que cada um prestava era trocado assim ao longo do tempo. Chegou um momento que essa troca começou a ficar meio insustentável e foi necessário então usar alguma coisa para poder quantificar melhor esses trabalhos e fazer essas trocas. E foi assim que começaram a surgir as moedas, né? A gente já usou sal como moeda, já usamos algumas outras coisas como moeda de troca, e o ouro acabou se consolidando como a principal reserva de valor, né, e forma de troca que a gente tinha ao longo do tempo. Tá? Passado um tempo, começou a ficar assim, não muito prático esse negócio de ficar andando com ouro pra cima e pra baixo, moeda de ouro pra cima e pra baixo. E as pessoas começaram então a querer um local para poder deixar esse ouro, tá? Então eles tinham, né, como se fosse um banco, né? Eles tinham uma instituição ou uma pessoa que guardava esse ouro para elas e no lugar do ouro dava para elas então um papel falando, olha, você tem tanto de ouro aqui comigo, tá reservado, guardado. Tá? Com o tempo, as pessoas começaram a pegar esse papel e a usar esse papel como sendo a moeda de troca. Então, ao invés de eu ir lá, quando eu precisar comprar algo, ir lá, pegar minha moeda de ouro para poder levar na feira para poder comprar as coisas, eu já levava o papel e falava aqui, ó, fica com esse papel e me dá as coisas que eu preciso referente a esse valor de ouro, tá? E aí, que surgiram as moedas que a gente tinha no mundo, moedas inicialmente que a gente fala lastreadas em ouro. Então elas eram vinculadas, né, a um ouro, tá? Que referente àquele tanto de moeda que a gente tinha. Observa como que essa circunstância ela é uma circunstância um pouco arriscada no seguinte sentido. Vamos supor que você é o senhor que fica lá sentado na montanha de ouro e você que escreve no papelzinho quanto de ouro que a outra pessoa tem. Você já observou que as pessoas não pegam o seu papelzinho e vêm buscar o ouro? Elas pegam o seu papelzinho e ficam trocando esses papeizinhos entre si, né? E o ouro continua lá bem quietinho. Entende como é que existe um incentivo para você às vezes ir lá e fazer um outro papelzinho de ouro, falando que você tem um dinheiro lá de ouro que não necessariamente você tem, porque afinal de contas quem vai vir conferir? Ninguém. Foi exatamente isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Mais especificamente, né, na década de 70, 1970, quando o dólar já estava se estabelecido aí, então como moeda de troca, né, mundial, a gente viveu essa situação de uma forma muito crítica. Então os Estados Unidos, né, tava com uma emissão de moeda relativamente grande e o mundo todo estava um pouco desconfiado, tipo assim, mas peraí, os Estados Unidos tem isso tudo de ouro mesmo para estar emitindo esse tanto de dólar? Ou tem alguma coisa errada, né? Na época, inclusive, os franceses foram até os Estados Unidos com tanques de guerra, navios e tudo mais, para poder levaram os dólares deles para poder pegar o ouro deles de volta, de tão em dúvida que eles estavam com essa situação
dos Estados Unidos. E aí, quando o clima de desconfiança já estava muito grande, em 1971, o presidente da época, Richard Nixon, ele foi em rede nacional para falar o seguinte: olha, o que vai acontecer daqui para frente é que o dólar não vai ser mais lastreado em ouro, porque a economia americana é tão forte que a gente não precisa de um lastro em ouro, a gente não precisa de ter essa segurança. Nós somos a confiança, né? A potência americana vale muito mais do que o ouro. Ou seja, ele deu um migué com o tal de lá, la garantia sou eu, né? E a partir disso a gente começou a ter no mundo moedas fiduciárias, o que a gente chama. O que isso quer dizer? Que a moeda em si, ela não tá lastreada no mundo real em nada, né? E aí acaba que o valor que a moeda tem é o valor que se dá para ela. É claro que tem vários mecanismos econômicos que vão atuar nesse sentido, mas no fundo a moeda tem o valor que se dá para ela. Isso acabou criando um grande problema, porque nós nos vimos, né, diante de governos que normalmente vão querer imprimir mais moeda para eles terem mais poder de compra, né? Mas quando eles fazem isso, eles acabam criando um problema de inflação na população como um todo, porque pensa o seguinte: todo mundo produz X, e aí você tem X moeda, né? Se você continua produzindo X, mas agora você tem 2X moeda, as coisas vão ter que começar a valer 2X pra você conseguir equacionar aí o dinheiro com as coisas, né? Então, quando você produz mais moeda, sem estar lastreado em nenhum aumento de produtividade do país, você acaba criando um problema inflacionário, tá? Então, essa é um pouco a realidade do que a gente vive hoje, de as coisas de valores monetários, elas terem um valor que o mundo coloca para elas. Elas podem estar valendo bem ou elas podem estar valendo mal, tá? E o governo acaba tendo, sim, uma liberdade muito grande nesse sentido. Eu vi um vídeo de um americano que me chamou muita atenção, que era o presidente do Federal Reserve americano. E aí tinha um entrevistador perguntando para ele sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Como que eles fizeram, porque eles acabaram salvando muitos bancos. E aí o entrevistador pergunta: e de onde veio esse dinheiro então para salvar esses bancos, né? Veio dos impostos? Como é que vocês fizeram? E ele falou assim: não veio de lugar nenhum. E ele usa a seguinte expressão: we prop up a number in the computer. Quer dizer, eu coloco o número lá no computador. Então eu chego lá e falo assim: olha, esse banco agora tem mais sei quantos milhões ou sei quantos bilhões de dólares. E é assim que eles salvam os bancos, né? Então, esse prop up the number, essa forma de simplesmente criar dinheiro do nada, né? Ela faz exatamente isso. Ela acaba diminuindo o valor do dinheiro de todo mundo, porque o nível de produção, ou seja, a riqueza real, ela continua a mesma. Então, a sua riqueza financeira, ela vai acabar perdendo valor. E aí, o que me chamou super a atenção, né, no livro do Ray Dalio? Eu sou uma pessoa extremamente conservadora, né, de origem. E por isso sempre gostei muito e tinha um foco muito em renda fixa. Até hoje eu gosto muito de renda fixa, acho que ela cumpre muitos objetivos. Mas aí, quando ele foi falar de renda fixa e de dinheiro, ele falou assim: o dinheiro, assim como a renda fixa, que é uma dívida, né, ele é uma promessa. Ele não tem valor. Ele tem valor pela promessa de que ele vai poder ter valor no futuro e que você vai poder comprar coisas com aquele dinheiro. Mas ele em si não tem valor. E aí isso ficou muito na minha cabeça, porque em situações normais de temperatura e pressão, quando o mundo está funcionando lindamente, beleza, aquele dinheiro, aquela renda fixa é maravilhosa. Mas a partir do momento que a gente tem algo, né, que como ele fala no livro, esses momentos de world changing order, esses momentos de mudança na ordem mundial, são momentos em que o mundo financeiro, ele tem uma perda de valor enorme. Então, várias riquezas do mundo já foram perdidas em momentos em que simplesmente aquela moeda foi destruída, né, do ponto de vista de valor monetário dele. Então, ele acaba abrindo, né, essa brecha na nossa mente de que, assim, ótimo, né? O mundo financeiro, ele é muito legal pra gente. Ele nos dá muito esse benefício de poder manter um patrimônio ao longo do tempo, isso é maravilhoso. Mas a gente sempre tem que pensar que existe uma diferença entre mundo financeiro e mundo real, né? Então, como primeiro que eu diversifico os meus investimentos de forma que eu tenha patrimônio financeiro e também tenha patrimônio real, né? E como que eu vou gerenciando isso ao longo do tempo para, se eu tiver numa circunstância em que eu vejo que o mundo financeiro está correndo um risco maior, eu consiga ter então algo no mundo real que vai servir de patrimônio, tá? E por isso que, por exemplo, né, no vídeo que a gente já saiu do canal, onde eu falo de fundos, investimentos e imóveis, eu acho uma comparação que não é muito válida, porque afinal de contas,
Fundos de investimento imobiliário é um título do mundo financeiro e imóveis são coisas do mundo real, né? Então, como que a gente lida com essa informação na nossa vida, né? Primeiro, dessa forma, entendendo que mundo financeiro e mundo real são coisas diferentes e que eu posso sim usar o mundo financeiro, mas eu sempre tenho que ter em mente quanto de valor aquele mundo financeiro está tendo e como que esse valor vai mudando ao longo do tempo, né? Diversificar o risco no mundo financeiro, seja em países, seja em ativos que realmente tenham riscos intrínsecos diferentes e ter parte do meu patrimônio, sim, em mundo real, né? Em imóveis, em ouro, em empresas reais, não empresas da bolsa de valores, se for o caso, né? Se for, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa e principalmente, né, que eu considero aí o maior patrimônio que a gente tem, que é a própria capacidade. Independente, o que esse livro me trouxe, e é uma coisa que eu já desenvolvia já há algum tempo, é até a maior fortuna do mundo, ela pode ir abaixo. Então, por mais que a gente vai focar em aumentar nosso patrimônio, aumentar a nossa riqueza financeira, no fundo, o que mais importa é a nossa capacidade de realização, de luta, de abnegação, de adaptação, porque tudo pode acontecer, a gente não tem controle do que vai acontecer no futuro, mas a gente tem controle de como que a gente vai lidar com o que vai acontecer no futuro. Me conta aqui o que vocês acharam dessas ideias meio doidas que eu trouxe hoje. Deixa aqui no comentário a sua opinião e compartilha com aquele amigo que acha que mundo financeiro e mundo real é a mesma coisa. Um beijo pra vocês e tchau!